Boa tarde, amigo internauta. Programa Sustentabilidade, mais uma vez nos estúdios da Flix TV. E hoje recebendo o engenheiro agrônomo Alexandre de Sene, premiado internacionalmente na direção da Bug Agentes Biológicos. O Alexandre e a sua empresa receberam prêmios do Fórum Mundial, que, entre outras empresas que já obtiveram esta laura, se coloca o Google, Twitter e outras pequenas empresas que agora são parceiras econômicas, digamos assim, do nosso amigo Alexandre. Alexandre, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Como é que é se ficar assim ao lado do Google e do Twitter em prêmios de tecnologia? É muita honra, né? É uma honra. Sim, porque nós somos pequenos perto deles. Sim, sim, sim. Mas foi bastante gratificante, porque a gente adquire muita experiência com essas empresas também. Vamos falar então imediatamente sobre o seu produto. Você fabrica em laboratório vespas para que controle produções agrícolas, assim substituindo o defensivo agrícola químico, né? Isso mesmo. É esse que é o teu produto. Na verdade nós retiramos da natureza o que já existe lá, só que elas vão começar a atuar no momento que já a praga causou prejuízo. Sim. Então a gente tira da natureza, produz em laboratório e volta para a natureza numa quantidade muito maior e antes do que seria o natural. Tá, mas assim, como é que você produz isto em laboratório? Porque assim, como que isso se multiplica em laboratório? Como que é esse processo? Em 1940, nós começamos a criar no mundo insetos em laboratório. Até então a gente não tinha capacidade de poder multiplicar em grande quantidade e disponibilizar. Dizer, o mundo ou o Brasil? Mundo. E aí a partir daí começam a surgir as empresas de controle biológico, porque faltava isso exatamente para que a gente pudesse ter um produto no mundo. Até então a gente pegava um pouquinho de inseto de um lugar e levava para outro. É o que se fazia. Sim. Pegava o inseto vivo e levava. Isso mesmo. E aí, a partir desse momento, começamos a criar uma dieta artificial, uma espécie de uma sopa que tem um gel que endurece essa sopa, e aí cheio de componentes químicos, então que esses componentes são nutricionalmente adequados para os insetos que a gente criava. Sim. Basicamente, a gente cria a praga e cria as vespinhas ou moscas que atacam esta praga em cima deles, para depois soltar no campo. Tá, eu pediria que o Fábio colocasse o vídeo mostrando inicialmente... Essa daí é uma vespa? Isso, esse é o tricograma, que é a vespa que nós produzimos, né? Primeiro ela mede o volume do ovo, como ela estava fazendo anteriormente, e depois que mediu... O ovo da praga. Da praga, ela está colocando o filhote dela dentro da praga. Isso, veja que ela é bem menor que o tamanho do ovo da praga, que já é muito pequeno. Sim. Aí agora ela está medindo o conteúdo desse ovo para saber se ele está adequado, se ele não tem um vírus, uma bactéria. Ela tem um raio-x aí. É, uma capacidade de percepção química muito forte. E se o ovo estiver nutricionalmente adequado e estiver saudável, aí sim ela vai colocar os ovos dela dentro do ovo da praga. Ou seja, ela só coloca os filhotes lá se tiver a cozinha estiver pronta para alimentar os filhos. Somente. E aí, colocando os seus ovos, 3, 4, depende do tamanho do ovo da praga, desses ovos saem larvas que vão comer o ovo da praga por dentro. Dali não nasce mais praga. Só vai nascer mais 3, 4 vespinhas. Nesse momento agora, depois que ela colocou os seus ovos, o líquido que extravasa é rico em proteína. Sim. Então essa vespinha agora ela vai se alimentar para poder amadurecer novos óvulos e produzir novos ovos para parasitar outros ovos de pragas. Sim. Fazendo com que ela então disperse e voe bastante e acabe com o ovo da praga em vários locais. Ela faz uma marcação, né? Depois desse processo aí de se alimentar da proteína que extravasou, aí ela precisa se assegurar de que outra fêmea da mesma espécie não venha e parasite, coloque os ovos aí também. Senão vai ser muita disputa por alimento. Sim. Então ela marca com o cheiro, aí ela está marcando com o cheiro nesse momento, para avisar a outra fêmea de que este ovo já está... Sim, o hotel está com a lotação esgotada aqui. Certo. Exatamente isso. Agora, como é que ela vai até... Quer dizer, como é que você leva ela até lá? Como é que é esse processo? Bom, antigamente nós usávamos ela soltando em campo, manualmente. Sim. Mas atualmente nós estamos desenvolvendo outras estratégias, né, como avião, drones, o que seja. Mas você solta uma vespa viva voando? Milhares, né? Sim. Nós soltamos grande quantidade delas para nascer no campo atualmente, a gente solta. Sim. Ela vai estar no formato de pupa, que é uma fase anterior ao adulto, esse adulto que nós vimos no vídeo. Você quer dizer que é um filhotinho, mas já formado com asa, tal, com tudo certinho? Formando. Ele está formando dentro de um casulo. Tá. Aí dentro desse casulo vai sair uma vespa, várias vespas no caso, que vão parasitar. Para ter uma ideia assim, para 10 alqueires, quantas vespas você soltaria? 1 milhão mais ou menos de vespas. 1 milhão de vespas em 10 alqueires? Isso. E por acaso, se elas resolverem que tem pouca comida lá, elas não saem voando para outros lugares? Não é uma quantidade imensa? Como é que é isso? Não, é o suficiente para parasitar os ovos que estão ali. Então é o suficiente isso. Aí se ela não estiver ali, ela só tem capacidade de voar 10 metros.
E o filho dela depois voa mais 10 metros e assim por diante. Ah, interessante. Então ela vai acabar morrendo nesse local. Naturalmente, esse tipo de animal, ele serve de predador para alguns tipos de outros insetos ou para qualquer tipo? Não, são específicos. São específicos. Nesse caso dessa que nós mostramos, mariposas, borboletas, assim, mas dessas que são as prejudiciais à nossa agricultura. Sim. Mas você cria só um tipo de vespa? Tem vespas modelo ABC, com para-choque dinâmico? Como é que é esta? No Brasil nós temos 4 espécies que são multiplicadas comercialmente e que tem registro no Ministério. Agora, fora do Brasil, no mundo, são 250 espécies de agentes de controle biológico. 250 cadastrados que são comerciais? Comerciais. Puxa vida. São muitos, Alguns nematóides. Dessas 4, um serve para um tipo, outro serve para outro tipo. Isso. Alguns atacam besouros, outros lagartas, outros pulgões, e as diversas pragas da agricultura. E qual que é o mais comum? Essa vespa nossa talvez hoje seja mais comum porque é a maior área do mundo, que é utilizado. O Brasil é o maior usuário de controle biológico no mundo. Então, a gente formava... Isso é uma informação bem interessante, né? Eu tinha a impressão que o Brasil utilizava o defensivo agrícola à torto e à direito. E você me trouxe a informação que isso não é bem verdade. Nós temos já um passado, uma história bem bacana ligada à utilização de controle natural, assim, né? Mesmo assim, apesar de a gente ser o maior usuário de controle biológico do mundo, a nossa área agrícola é muito grande, é a maior do planeta. Nós somos os maiores usuários de inseticida, desde 2008 também. Sim. É um mercado de mais ou menos 27 bilhões de reais por ano. Bilhões, sim. Fora o que entra de contrabando que a gente não tem registro. Que não deve ser pouco. Biológico no Brasil não chega a 1 bilhão. Nós temos uns 500 milhões de reais hoje no Brasil. Se fôssemos pensar em termos de área, né? Sim. Nós temos uma área agrícola, você tem ideia do 73 milhões de hectares de hectares. Isso. E quanto nós estamos controlando com defensivos? 10 milhões de hectares tem alguma forma de controle biológico. 10 Dos milhões. 73? Isso. Nossa, é um índice, assim, para mim, surpreendentemente alto, como leigo. Alguma forma, porque nós temos inseticida também nessas áreas com controle biológico. Isso. Fazendo um modelo de gestão... Ação integrada. Ação integrada. Isso, que é interessante. Nós não conseguimos nos ver livres de inseticida atualmente. Nós precisamos de inseticida, mesmo porque nós não temos agente de controle biológico para todas as pragas. Para todo tipo. Tem que ser desenvolvido. No futuro, alguma coisa nós teremos bem próximo de sustentabilidade. Sei. E Alexandre, me diz uma coisa. Quando a gente fala de controle biológico, né? Nós estamos falando, eu vou defender mais... se aplica melhor dizendo, se aplica mais para controle de safra que serve de alimento para pasto ou serve mais para feijão, quer dizer, para alimentação humana? Como que isto está distribuído? Se fosse uns 5 anos atrás que você me perguntasse isso, era cana-de-açúcar, basicamente. Mas hoje já não é mais realidade. Hoje nós temos áreas grandes de soja. Esse ano a gente deve chegar em 1.600.000 hectares só de biológico em soja. Áreas grandes de cana-de-açúcar, que já era tradição. Feijão, que nós saímos do zero para uns 20.000 hectares. Hortifruti, que também nós estamos avançando bastante contra o biológico. Todos os setores atualmente, incluindo florestas. Incluindo florestas, olha. Sim, pinos e eucaliptos. Porque aí fica legal, porque justamente é a natureza lá intacta ainda em algumas situações e a gente colocando então um controle natural. Mais estável, né? Mais estável. Se nós fôssemos comparar com medicina entre homeopatia e a medicina tradicional, poderíamos dizer que isto é homeopático, vai em doses assim, ou não, essa comparação não se aplica? Não daria para comparar, porque hoje nós temos nós usamos quantidade grande, não é como homeopático, mas o que a gente conseguiria falar o inseticida ele deveria ser tratado como antibiótico, só utilizar em último caso. Só em último caso? Mesmo assim a gente vê que muitas pessoas elas usam antibiótico indiscriminadamente. Sim. Como o agricultor usa inseticida indiscriminadamente. Também indiscriminadamente. Sim. Então digamos que o processo seria primeiro procurar um controle biológico. Primeira opção. É o primeiro passo. Sim.
Para as culturas que nós temos hoje, seria essa a primeira opção. Se tiver algum problema, distância, logística de chegar a esse material, o que seja, existem alguns problemas ainda no Brasil, aí ela optaria por um químico, mas deveria ser a segunda opção. Quantos anos tem a sua empresa? Tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. É um bebê, né? É, sim. É um bebê, né? O que você destaca de mudança de rumo ao longo dos 13 anos? Como que isso começou? Quer dizer, você tinha um sonho e de repente não é bem aí, vou mudar o caminho. Sim. Conta um pouquinho da história da sua empresa. Bom, é anterior a isso, porque todos os integrantes da empresa já trabalhavam com controle biológico, cada um na sua história. Depois que nós nos unimos, formamos a empresa. Mas anterior à empresa, nós já éramos idealistas. Quando a gente falava de controle biológico, era totalmente fora da realidade. Isso não era aceito de forma alguma pela sociedade, pelo agricultor, e também nem era muito aceito pelos cientistas. Você está dizendo aos 20 anos atrás? Isso. 1989 para cá. Sim. E apesar de que já existiam alguns programas de controle biológico no Brasil, mas de uma forma geral não era bem aceito. E também nós éramos ainda muito sem conhecimento nessa área. A gente era muito acostumado a pegar um bichinho de um lugar e levar para outro. Sempre nós tratamos o controle biológico dessa forma. Sim. Mas existia muito mais por trás disso. E nos últimos anos crescemos muito. Mas essa inspiração veio da onde? Você viu no exterior? O que te cativou para falar, puxa, aqui tem uma coisa que eu gostaria de fazer? No meu caso específico, gostava de inseto anterior à universidade, sempre. É uma paixão de criança. Já criava inseto quando eu era criança em casa, queimava com taturana e tudo mais. Vim aprendendo assim. Mas quando eu ingressei à faculdade, que foi o caso dos outros sócios também, é que nós descobrimos essa possibilidade de não controlar com inseticida. Existia alguma coisa bem inicial ainda, apesar de ser o método mais antigo da história da humanidade, né? 2000 anos. Isso que é engraçado, esse método é antigo assim? Sim, os chineses. Chineses, né? Isso, no século III. Eles pegavam a formiga de uma planta de laranjeira e levavam para outra e controlavam a praga assim. Esse é o primeiro método de controle racional da história. Aí a humanidade achou que podia brincar de Deus e resolveu fazer o controle da sua forma e por um longo tempo, então, o defensivo agrícola foi ganhando, o defensivo químico foi ganhando espaço. Seria isso? Na verdade, a hora que desenvolve um inseticida para a Segunda Guerra Mundial para matar piolhos dos soldados, porque eles estavam mais se coçando do que matando, isso não era interessante. O agricultor resolveu testar também esse produto que matou bem piolho, que eram os clorados. E aí ele tinha aquele famoso efeito knockdown, onde ele via a praga caindo na frente dele. E aí o agricultor se iludiu no passado achando que poderia ter um método único. Mas em 10 anos ele já tinha mais de 500 pragas resistentes a esse produto. Porque facilitou o surgimento de outras, uma multiplicação. Usou demais, sem critérios, com um calendário mesmo. Toda terça eu aplico, toda quarta eu aplico. E aí, a partir disso, ele acabou criando resistência. Pragas que não eram pragas surgiram. A ressurgência de pragas já controladas. Poluição de solos, de lençóis freáticos, de morte de animais. E assim aonde que isso teve maior impacto? Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos. Aliás, a pressão depois começa lá com a publicação do livro Primavera Silenciosa, em 1962, pela Raquel Carson. Ela era uma pesquisadora e ela fazia um alerta. Nós não podemos usar dessa forma indiscriminada, porque esses produtos têm consequências. Tá. E voltando à tua história de vida e da Bug. Vocês falam bug ou bug? É bug. Bug. Tá. Mas qualquer jeito. Qualquer jeito, tudo bem. Voltando à história de vocês, então. Quando vocês se reuniram, vocês imaginavam que vocês iriam crescer? Estava no sonho de vocês criar uma altíssima tecnologia ou o experimento do cientista que estava norteando a tua caminhada? Não, nós não acreditávamos. Mesmo porque, quando a gente cria a Bug, a mentalidade que existia é que o controle biológico seria somente um complementar do químico. Ele entraria para diminuir o uso exagerado de químicos. Só isso, ele só serviria para isso, para apagar fogo. Então nós acreditávamos nisso também. Conforme a gente foi crescendo com a empresa e por causa da empresa a gente conseguiu fazer muito mais pesquisa, com dinheiro privado mesmo e não público, nós fomos percebendo que, aqui tem mais potencial. Sim. Faltava era conhecimento. Sim. Mas naquela época a gente tinha uma pressão muito grande de multinacionais. Enquanto as multinacionais tinham muito dinheiro para divulgação, para palestras, inclusive churrasco para os agricultores, envolvendo todos, o máximo que a gente conseguia fazer era imprimir um mimeógrafo. Muito obrigado. Mimeógrafo. Mimeógrafo. Era o máximo. Acho que você vai ter que explicar, talvez, para a plateia, que eles não sabem direito. Era um reprodutor de imagens bem arcaico, com álcool que a gente usava. Então, naquele momento, a pressão era muito forte. Veja só, a gente tinha um produto que tinha uma pressão contra, era ridicularizado e o agricultor não queria comprar.
Ele não queria. Então a gente estava tentando... O agricultor, pequeno, médio, grande? Nenhum. Não, grande nem pensar. Depois a gente começa a acreditar nesse processo de que daria para usar em agricultura orgânica, casa de vegetação e pequenas áreas só. Mas mesmo assim tinha resistência até nesses ambientes. Muito pouca agricultura orgânica era. Né? Hoje nós estamos avançando muito, cresce a 10% por ano a agricultura orgânica aqui no país. 10%? 10%. Né? Mas no passado não era a realidade. Não era isso. Então a gente tinha pressão de todos os lados e o agricultor não queria adquirir esse produto nosso. Você se lembra do seu primeiro cliente? Não lembro agora. Não. Você lembra então de um cliente que no momento que você conseguiu aquela conta, aquele cliente, aquilo te chamou atenção? Qual foi o momento em que você sentiu a virada do jogo? O momento da virada foi agora. Foi agora? Agora em 2012, com a entrada da Helicover parmígera no Brasil, uma praga que saiu em tudo quanto é mídia, ela não existia aqui. As Américas já esperavam ela há alguns anos, a gente não estava preparado para ela. Proveniente de onde? Todo o resto do continente, Ásia, Oceania, Europa. O resto do mundo? Isso. Lá, muito problema. Mas as Américas não tinham esse problema. Tá. E a partir da entrada dela no Brasil, que não sabe como entrou, apesar dela voar muito, o agricultor levou um baque, porque foi 2 bilhões de dólares de prejuízo que ele teve no primeiro ano da entrada. Em quais produtos? Soja, especialmente. Soja. Mas ela ataca diversas culturas. Tá. Então o agricultor ele já estava calejado de não ter mais inseticida funcionando por causa de resistência. Eles tinham só 2 pragas na soja, por exemplo, 2 lagartas, e hoje tem 12 lagartas. Então, toda a tecnologia nossa que a gente vê 12? usando... De 2 para... No espaço de quanto tempo isso? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Nós aumentamos muito a quantidade Quintuplicou, de pragas. digamos, Sim, um pouco muito. mais. E usando as maiores tecnologias do planeta, né? Sim. Então, o advento mesmo foi a entrada dessa praga nova no Brasil. O agricultor começou a procurar desesperadamente alguma outra coisa. E se deparou com o cultor biológico plenamente desenvolvido. Que ele foi uma surpresa para ele. Você já tinha o produto e para esse tipo você já estava pronto? Já. Estava na ponta da agulha? Sim. Quando foram te procurar, você já tinha o remédio pronto? Já. Uma certa sorte, porque esta praga ela já é controlada em outros países com o que nós tínhamos aqui para outras pragas. Sim. Porque ela controla lagartas em geral. E lá na Austrália também ela é utilizada, essa vespinha que a gente tem é utilizada lá para controlar essa praga que entrou aqui. Esse foi o prêmio da FEST de 2012? O da FEST foi anterior a isso. Nós fomos a única empresa no mundo que conseguiu levar uma tecnologia nova e não muito aceita para 500 mil hectares em apenas 2 anos, que foi a vespinha para cana. É a mesma vespinha, só que uma outra espécie. 500 mil hectares em 2 anos. O maior programa de controle biológico, ele levou 40 anos para atingir 3 milhões de hectares. E nós conseguimos em 2 anos 500 mil hectares. Que maravilha. Sim. E aí esse prêmio inicial foi por causa disso, e obviamente por ser uma vespa toda diferente. Agora o próximo foi justamente por causa dessa projeção nossa no controle de diversas pragas. Uma vez conversando contigo, você me disse que o pequeno agricultor tinha mais, digamos, reticências com relação ao seu produto do que o grande agricultor, que foi também uma surpresa. É uma surpresa. É uma surpresa. Porque sempre a gente acreditou que seria o pequeno agricultor. Para você também é uma surpresa isso? Foi. De repente inverte. O grande agricultor que passa a utilizar mais. Sim. Sempre nós desenvolvemos para pequeno agricultor. E agora é o grande que usa muito mais que o pequeno. Tem algum motivo o fato de você ser um engenheiro agrônomo pós-doutorado e tal, e isso cria um impacto na comunicação com o pequeno agricultor que vê ali, entre aspas, o doutor e ele não se envolve? Como é que você enxerga, se é que há um entendimento dessa situação? Não, com certeza tem uma série de reflexão filosófica sobre isso, mas talvez o problema principal é comercial. O pequeno produtor, se ele vai adquirir, se ele vai querer o quê? Uma cartelinha, 2. E é difícil a gente fazer, as empresas em geral, fazer o pós-venda, nesse caso de um pequeno agricultor. Quando você fala uma cartelinha, uma quantidade de vespas que vem na cartela, os ovinhos que vem na cartela. Isso, que a gente comercializava, mas ainda comercializa em cartelinha, né? Então ele adquire muito pouco. Para esses daí surgiu uma opção, né? Que é juntar em cooperativas e comprar um lote único. E aí eles recebem o pós-venda para todos, numa única explicação. Sim. E o próximo passo, então, não é mais a cartelinha, é jogar a vespa por avião, é isso? Por avião. Essa safra agora já vai ser marcada por liberação com avião para a cultura da soja, já fizemos, já estamos fazendo para cana-de-açúcar e feijão já. Quer dizer que você já vai comprar seu jatinho? É isso. Está bem que essa liberação é feita por avião mais simples, né? Daqueles que pode cair não acontece nada. Aqueles que passam na praia fazendo propaganda de protetor solar e tal. Isso, na agricultura quase leva a sua cabeça de tão baixo.
E me diz uma outra coisa, esta revista maravilhosa... Sim. Que, deixa eu mostrar aqui para o público. Fala em primeira mão, É. Acabou de ser lançada, né, uma revista por agricultor de controle biológico. Nós não temos isso. Eu falaria mundo, mas eu não tenho certeza. Na América Latina nós não temos. Na América Latina não tem esta não, revista? Revista de controle biológico para o agricultor, não. Essa é a primeira. Então isso vai ser muito importante. E vocês que estão produzindo a revista? Isso, por uma outra empresa, que é uma editora que nós temos, né? Sim. E que nós estamos fazendo essa revista por lá. Nós temos uma outra, que chama Infomep, que é mais agrícola, geral, assim. E essa é específica de controle biológico. Sei. Justamente para o agricultor ter a informação mais próximo dele. Interessante que tem o controle biológico na Holanda, no Panamá. Vai mostrar o mundo, também. Vocês estão mostrando o mundo. Isso. E, ou seja, ela tem um forte conteúdo informativo e não é promover a si próprio, não, mas mostrar a tecnologia brasileira ganhando o mundo. Né? E com uma linguagem simples para o agricultor. Sei. Quer dizer que eu posso, se eu for ler, você está me dando essa revista? Sim. Eu vou conseguir entender? Sim. Muito bem, muito bem. E eu estou vendo aqui também que além de toda esta... e você é o editor-chefe aqui da revista. Sim. Muito bem, quer dizer que você entrou no campo da concorrência agora aqui, né? Nós vamos começar a te tratar agora de forma diferenciada, então. Nossa amizade está sob júdice. Parcerias. Parcerias. Estou vendo aqui que vocês falam de polinização das mangueiras, né? Sim. Ou seja, ela vai abranger um pouquinho mais do que o controle biológico do produto que você faz, mas vai dar informações técnicas de cultivo, da agricultura, é isto? Tudo que tiver relacionado com o controle biológico, ou seja, que seja pouco agressivo ao ambiente, vai estar nessa revista. E a polinização, ela sofre muito com a aplicação de inseticida. Os polinizadores, a gente viu recentemente, né, a revista Time com a capa impressa sobre a morte das abelhas, e Barack Obama, umas 3 semanas atrás, ele faz um pronunciamento falando que os Estados Unidos precisa resolver o problema da morte das abelhas. 40% das colmeias nos Estados Unidos já morreram e em mais 6 anos eles não produzem macadâmia, amêndoa, por exemplo. Puxa. E eles são os maiores produtores de amêndoa. E o Barack Obama colocou a morte das abelhas como prioridade máxima junto com o terrorismo. É engraçado. Talvez às vezes a população não consiga entender essas prioridades, né? E eu vi uma pesquisa recente de uma entidade norueguesa que cuida de refugiados, né? E eu fiquei surpreso lendo a matéria que existe 3 vezes mais deslocamentos humanos por conta de acidentes naturais do que por guerra. Quer dizer, o tufão, o furacão, sim, faz o cidadão sair de um país ou de uma cidade para outra, né? E a gente sempre fica achando que o grande problema da humanidade eventualmente seja as guerras ou os problemas políticos. Ou seja, colocando nesse pacote dessa conversa, o controle biológico entra então somando esforços para que a gente gere um equilíbrio na natureza, até para minimizar todos esses efeitos nocivos ao ser humano, né? Sim. Obviamente que as abelhas não estão morrendo só pelo uso de inseticida, mas está muito relacionado com alguns inseticidas e fungicidas. Mas as áreas que usariam controle biológico, nós já minimizaríamos, né? Não teríamos esses produtos. Sim. Você entende que já superou, então, o momento de que a concorrência e as grandes multinacionais produtoras do defensivo químico já não te enxergam mais como um concorrente, mas como um aliado? Seria isto? Começamos a concorrer pelo mesmo produto. Agora estamos sendo colocados na mesma categoria. Sim. E porque as multinacionais, quase que 100% delas, ou grande parte delas, as principais, elas agora têm produtos biológicos também. Elas começaram com fungos, bactérias e vírus. Ninguém produz vespas ou joaninhas, por exemplo, porque é mais difícil isso e também o comércio é muito menor. Mas elas já começaram a produzir seus produtos biológicos. Como é que você divide a gestão da sua empresa? Você tem um departamento de laboratório de desenvolvimento, um de controle tecnológico. Como é que está dividido a estrutura da Buck? Tem uma parte só de produção, onde então essa parte também envolve pesquisa, mas é uma parte que está preocupado com o material. Ali também tem um controle de qualidade dentro dessa parte de produção. Porque a gente não pode produzir uma vespa, por exemplo, que na natureza ela voa bem.
e a nossa não voa. Então a gente tem que ter um controle de qualidade que, se verificar um problema desse, tem que fazer alguma alteração. Você explica um pouquinho melhor isso, né? Como que na natureza ela voa bem e em laboratório não? Quer dizer, se eu vou dando para ela sucessivos alimentos fracos, que não são adequados, ela vai se tornando, atrofiando asas, por exemplo. Sim. Poderia acontecer. Então você tem que ter um controle de qualidade para ver se isso por acaso aconteceu. E como é que você mede isso? Porque como é que você vai medir o tempo e a distância que ela voa no campo? Você está filmando? Não, a gente faz teste, a gente coloca o ovo que ela vai atacar, por exemplo, a 5 metros, 10 metros, 20 metros e fica testando. Se ela não conseguir chegar naquela de 20 metros, é porque já caiu a qualidade dela. Aí você tem que introduzir novos organismos do campo para o laboratório para melhorar a genética desse material. Tá. É muito comum esse hábito de controle de qualidade. Ou seja, esse teu departamento de controle de qualidade, ele tem que visitar, então, vários locais do país onde há esse tipo onde você está aplicando o seu produto. Também a gente faz isso para a gente poder fornecer para o agricultor organismo da região dele, adaptado às condições climatológicas daquele local. Né? Eu não posso trazer uma vespa que é lá do Rio Grande do Sul e aplicar ela no Nordeste, que talvez ela não se adeque. Então a gente faz isso mesmo já com material genético de cada local. Ou seja, você tem um produto super customizado, né? Sim. Porque você não pode pegar e falar, bom, tenho a vespa X que resolve tudo. Você tem que ir no campo setorial. Ou seja, setorial. Para cada produto, então, você tem que fazer ter uma pegadinha técnica ali para um pequeno ajuste. Isso mesmo. Você traz essa informação de volta para o laboratório e desenvolve, é isso? Isso. Às vezes no próprio laboratório a gente descobre que a linhagem, que nós chamamos de linhagem, né? Que seria a raça para cachorro, ali a linhagem. A linhagem do Nordeste, de uma região específica, ela é mais agressiva. E a gente testa ela, inclusive, para ver em clima mais frio. Às vezes a gente tem uma que dá certo em clima quente e frio, mas não dá certo numa umidade mais baixa. Sim. Mas pelo menos já pode usar ela em outras regiões também. Então são testes constantes. Pesquisa é uma constante dentro de Você diria quanto que do seu budget você investe em pesquisa? Não, hoje ainda nós não temos, porque a gente faz estudo externo. Muito auxílio de governo, muitos projetos. Então não temos nada nosso, pessoal, mas toda empresa ela tem uma quantidade de investida nisso. Você disse que o capital privado entrou imediatamente cooperando, digamos assim, com a sua empresa. De que forma isso aconteceu na prática? Para iniciar a empresa foi público, né? Então nós fundamos a empresa dentro de uma incubadora de empresas da Exalc, a Exalctec. Sim. Eles cederam espaço, telefone, como toda incubadora. Ligado ao Cietec? Não sei o nome, mas pode ser que fosse o nome. Acho que sim. Mas é Exalctec. E tivemos o dinheiro da FAPESP para fazer as pesquisas iniciais para montar esse laboratório. Então foi perto de 2 milhões de reais, onde viabilizou completamente a criação da empresa naquele momento. Tá. Posteriormente, então, a própria empresa e as outras empresas de controle biológico financiavam as pesquisas. Apesar de eu ser sócio de uma empresa de controle biológico, eu estou numa situação bastante diferente do resto do mundo. Eu também trabalho para os concorrentes. Então eu desenvolvo produtos para os concorrentes. Mas nós resolvemos deixar dessa forma. Você quer dizer para outras empresas de controle biológico? Sim. Porque todas eram muito familiares, pequenas, né? Sim. E a nossa intenção principal é que o controle biológico crescesse. Então era interessante que, já que a gente estava tendo sucesso nesse desenvolvimento de produtos, por que não desenvolver para as outras empresas também produtos deles? Sim. E aí nós fizemos dessa forma. O perfil do agricultor brasileiro é bem diferente do perfil, por exemplo, do norte-americano, né? Sim. Nós temos aqui, pelo menos na minha impressão, aquele matuto, né? Que é um homem de sucesso, que pode ter uma fazenda imensa, ou enfim, gado, seja lá o que for. E nos Estados Unidos a gente enxerga um business organizado de forma diferente. Isso é um fato? É um fato. Para ter uma ideia, no último censo rural que nós tivemos, mais de 70% do agricultor brasileiro não tem quarta série, não completou. Não completou o ensino básico? Isso. 70%? Isso. Mais de 80% está ao redor de 45 anos, o que é uma idade também que a pessoa não quer muita mudança. Então, inovação para essa faixa é difícil. Sim. E também, por volta disso, alega não ter apoio técnico. Ou seja, nós temos um agricultor que tem pouca instrução, que ele não tem apoio técnico para suprir essa falta de instrução e também não tem vontade de mudar, porque ele já atingiu uma idade que não quer mudança. Diferente dos Estados Unidos e Europa,
que lá nós vamos ter agricultor com mestrado e doutorado, é muito diferente. Sim. Então o próprio agricultor, ele mesmo desenvolve as pesquisas dele e adquire muito fácil. E aí então tem uma coisa interessante, porque assim, teoricamente você teria mais facilidade de vender para o mercado externo, já que a sua comunicação seria de técnico para técnico. Sim. E você está dizendo que o Brasil é o maior consumidor, né? Sim. Tem aí uma coisa estranha nesse processo. Como você entende, o que se justificaria isto? Eu acredito muito que, por essas características do agricultor brasileiro, ele é muito... ele se convence muito fácil também quando você usa muito fator emocional. Veja que as grandes empresas de químico, elas têm as palestras emocionais, elas mostram assim, um resultado que ela está querendo mostrar naquele instante ali, o que é mais interessante, mas é tudo com shows, com eventos. E a partir do momento que o controle biológico começou a usar de persuasão, com um produto bom nesse caso, o agricultor, óbvio que se ele testa e não funciona, ele nunca mais usa, e nem o vizinho dele. Sim. Mas a partir do momento que a gente começou a usar a mesma estratégia, e ele usou e viu que era bom, o vizinho passou a usar. Você quer dizer que a praga do campo, ela se alastra da boa informação, assim como a praga, rapidamente, assim como a própria praga que come a plantação? Sim, exatamente. Então, faltava essa possibilidade da gente estar fazendo palestras, de estar apresentando o produto e, obviamente, fazer campo de demonstração. Tá. O agricultor, nossos primeiros clientes, certamente, nós demos o material para eles testarem. E depois, a partir do momento que ele gostou, que foi certamente também produtor de tomate, porque a gente acreditava que o biológico só ia funcionar dentro de casa de vegetação, em pequenas áreas. E aí, tomate são pequenas áreas. Sim. O que você, olhando agora para essa história belíssima e recente de 13 anos, né? O que mais te emociona nesse... Porque assim, o Brasil não dá valor para as suas conquistas, né? Infelizmente. Ter aqui um representante de uma empresa que ganha um prêmio equivalente ao Google e ao Twitter, e eu sei que você leva isso numa boa, mas às vezes pode ficar a impressão que, tudo bem, eles estão entrevistando lá um empresário que deu certinho na vida, né? Qual é o tamanho da emoção de perceber que vocês já chegaram lá, né? Sim. O que vocês estão enxergando daqui para frente? Quais são os seus planos? Aonde você quer chegar? Você quer derrubar o Google? Você quer ter mais acesso que o Twitter? O que você está pensando? A maior satisfação que dá é que está no caminho certo. Sim. As coisas deram, apesar de todas as dificuldades, e que eu acho que as dificuldades são extremamente importantes, porque se a gente não tem dificuldade, a gente não cresce, a gente não consegue desenvolver o nosso cérebro e tudo mais. Nós percebemos que pelo caminho e trajetória onde nós estamos chegando, está indicando o caminho certo. Isso é uma satisfação, porque a gente se sente como um elemento chave importante da sociedade mundial, contribuindo, porque é óbvio que o Brasil vai ser exemplo para o resto do mundo. E o que o mundo não acreditava que poderia ser grandes áreas, nós estamos provando na maior agricultura do planeta que é possível. Nós estamos provando que o único país que ainda tem floresta, área de preservação, é possível também fazer uma agricultura que preserva tudo que está ao redor. Então, nós passamos aqui de tupiniquins, como eles acreditavam muito na gente, com professores, inovadores, exportador de tecnologia. Isso, e também de transformar os ambientes para eles tornar cada vez mais um ambiente saudável, natural. Eu fico muito contente de recebê-lo mais uma vez aqui, depois de quase um ano, né? E perceber que a sua empresa, obviamente, só cresce, né? E que você mantém o teu jeito. Eu fiz aquela brincadeira da outra vez, e certamente você me permitirá, que é no bom sentido, você mantém aquele jeito caipira de ser, né? Aquilo que é a identidade brasileira, né? E isto me deixa pessoalmente muito feliz, porque eu acho que é isso que dá certo na tua empresa, né? Você está num ambiente que é o teu ambiente, né? É uma família. É uma família. Todos ali são muito amigos mesmo. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Grato por ter vindo aqui. Eu espero que o ano que vem, então daqui a um ano, a gente faremos uma nova entrevista. E aí, eu não sei, espero que você esteja olhando o Google assim Como parceiro, como parceiro. Dizendo que você não vai poder atender o Google, que eles pediram alguma coisa, que você está muito ocupado, que você tem que me conceder uma entrevista. Passa às suas mãos o nosso livro editado do ano passado, tá? Estamos com a nova safra também. O nosso segundo livro já está na editora, na Ox Dealer. No final do ano teremos o segundo livro, contando um pouquinho da nossa história, construído por vocês, por pessoas como você que vem trazer informação
de qualidade, levando esse Brasilzão para frente. Muito obrigado mesmo. Alexandre, muito obrigado e até breve. Amigo internauta, hoje tivemos um show de conhecimento, tecnologia, simpatia do meu amigo Alexandre de Sene, que exporta a tecnologia do Brasil para o mundo, levando de fato o nome do Brasil lá para cima. Então nós voltamos daqui 2 semanas com um novo tema diferente e tão bacana quanto este que o Alexandre trouxe aqui. Um grande abraço e até breve.